Manhã Cidade. Política de A a Z com Mário Flávio. Oferecimento Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. Parlamentares pernambucanos ajudam para a tramitação de urgência do projeto de anistia para os envolvidos no 8 de janeiro. É o primeiro destaque da coluna política de A a Z com Mário Flávio. Bom dia, Mário. Bom dia, Renata, Vitor, bom dia a todos. Pois é, nem o governo acreditava, eu acho que nem a oposição, que essas assinaturas iam ser colhidas com tanta facilidade e com tão pouco tempo. Esse movimento começou a ganhar força nas últimas semanas e rapidamente os deputados conseguiram assinaturas suficientes aí para que o projeto tramite em regime de urgência, ou seja, para que ele entre na pauta aí logo da Câmara dos Deputados. Isso aí vai depender, Renata e Vitor, do presidente da Câmara, Hugo Mota, ele que pauta, né, as sessões e aí ele vai decidir. Agora é claro que diante de uma adesão tão grande de deputados, vai ter uma pressão grande. A gente separou inclusive aqui a foto dos 9 deputados federais de Pernambuco que votaram a favor, aliás, que assinaram esse requerimento. E eles vão desde os deputados do PL aos deputados mais conservadores, alguns deputados que eu confesso que eu não esperava nessa lista. Estamos aqui com o pastor Eurico, né, que é ligado, muito ligado a Bolsonaro, também o André Ferreira, né, que é irmão do Anderson Ferreira, o Coronel Meira, também esses três aí são do PL, também do PL o Fernando Rodolfo. Aí vem do União Brasil o Mendonça Filho, que sempre foi contra, né, as pautas do PT, a Clarissa Técio, que é do PP, também é uma forte liderança religiosa, o Bispo Océsio, que é suplente de deputado federal, está na vaga do ministro Silvio Costa Filho, do Republicanos, e chama a atenção, né, Vitor e Renata, porque ele é suplente de um ministro. E aí, de repente, o próprio Silvio Costa Filho poderia dizer, olha, não voto nesse projeto não, mas ele votou. Aliás, assinou o requerimento. Né? E as surpresas, né? Lula e Eduardo da Fonte, pai e filho, que são do PP, e eles são muito mais ligados aí à linha que é do governo Lula do que da oposição, que o PP era dividido, né? Uma parte do Ciro Nogueira é mais ligada ao Bolsonaro e a outra parte ali é mais ligada ao governo Lula. Mas aí os da Fonte acabaram votando a favor. Então 9 deputados de Pernambuco contribuíram para essa pauta. O que me surpreendeu, Mário, foi de fato os da Fonte mesmo estarem presentes, né, pela relação de aproximação. Agora, um outro detalhe que eu estava percebendo aqui da lista são aqueles que têm maior aproximação com a governadora Raquel Lira, né? Os da Fonte têm aproximação com a governadora. Muito. Inclusive, Eduardo pode ser o candidato ao Senado dela. Mendonça Filho tem aproximação com a Aliado, governadora. Desde que Raquel foi candidata a primeira vez, quando Raquel tinha pouquíssimos apoios, Mendonça já estava aqui. Pois é, e ela tem buscado se aproximar do governo Lula. Então fica aqui a dúvida se isso também não vai azedar essa aproximação com o Palácio do Planalto. Se bem que o partido da governadora agora também não é, como você já tem dito, exatamente um fiel seguidor do governo, né? Está na esplanada dos ministérios, mas o Gilberto Kassab, que é o presidente do partido, já fez inúmeras críticas a ministros, ao presidente Lula, enfim. Então, vamos ver se o presidente da Câmara vai pautar. Ele pode pautar ainda hoje, inclusive. Ele pode pautar a hora que ele quiser. Porque como ele não tinha a questão da urgência, né, aí ficava a critério dele. Mas como tem a urgência, então, se ele quiser acordar hoje e pautar, ele já coloca isso na prática. Isso vai ter uma repercussão muito grande. Ô Vitor, você falou aí da questão da governadora Raquel e dessa história. Ontem a gente deu uma informação aqui, né, que foi a nossa opinião e ela foi bem parecida, tanto a minha como a sua. Renata não estava aqui ontem, né, quem apresentou foi Laís, que o ex-presidente Bolsonaro sinalizou que poderia apoiar, né, a governadora Raquel Lira ano que vem. Isso, claro, foi uma opinião foi nossa opinião baseada no que Bolsonaro disse em entrevista ao programa Frente a Frente de Magno Martins. E a opinião, você sabe, né, existe no jornalismo opinativo, não quer dizer que a pessoa tem razão ou que é um decreto. É apenas uma opinião, é uma questão interpretativa de um fato que aconteceu. O deputado estadual, se você conseguir ontem, Carlos Dias, aí do programa Conteúdo, tem uma questão de um áudio de Juliana, que ela entrevistou o deputado Coronel Alberto Feitosa, e ele discordou do nosso ponto de vista. Eu queria que a gente pudesse retomar, trazesse essa fala do Alberto Feitosa, e depois a gente comentava aqui sobre o posicionamento dele. Ele disse que, na opinião dele, Bolsonaro não sinalizou que vai
apoiar Raquel o ano que vem. Boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o que pode apoiar Raquel Lira na eleição do ano que vem aqui em Pernambuco. A gente conversou com o Coronel Alberto Feitosa, deputado estadual pelo PL, que discorda dessa análise. Ele vai explicar essa situação para a gente agora. Não é o que o PL discorda. É o que o presidente Bolsonaro disse ontem no podcast. Foi que ele disse que caso a gente não tenha uma candidatura própria, coisa que ele acha que é difícil diante do cenário que tem no Nordeste, mas que ele primeiro defende a candidatura própria em Pernambuco, e isso pode fazer com que aumente a possibilidade de nós elegermos mais candidatos a deputados federais, mais candidatos a deputados estaduais, e garante o senador. Mas que o foco dele é a candidatura a senador e que a gente pode sim fazer uma aliança. E que essa aliança, logicamente, terá que ser com um candidato que declare apoio abertamente ao presidente Bolsonaro e que declare apoio também agora à questão da anistia. Inclusive, como fizeram 8 senadores no último domingo, acompanhe ele nos atos pró-anistia que ainda serão realizados. Tem um marcado para acontecer ainda no Sudeste e outro aí no Nordeste. Então, o candidato que se declarar apoiador da anistia, participar dos atos, estiver ao lado do presidente Bolsonaro, ao lado das nossas bandeiras, e também declarar apoio a ele, logicamente que esse candidato, óbvio, poderá ser apoiado por ele. Mas não que ele tenha dito verbalmente que poderia fazer um apoio com a governadora Raquel Lira. Até porque a gente sabe que o interesse da governadora Raquel Lira, hoje, ela tende muito mais essa filiação que ela fez no PSD, ela vem no movimento de aproximação ao governo Lula. E aí, nem o presidente Bolsonaro, nem nós bolsonaristas, nem o próprio PL tem interesse numa aliança, numa candidata ou num candidato que não tenha alinhamento com os nossos propósitos, com as nossas bandeiras. Pronto, tá aí, né, a fala do deputado estadual Alberto Feitosa, né, Vitor? A gente só repete aqui, né, que foi nossa opinião, que o Bolsonaro deu uma fala, e quando o Magno Martins pergunta a ele, primeiro se ele acredita que em 2022 a maioria do eleitorado dele votou em Raquel. Ele disse que acredita nisso, e Bolsonaro foi categórico: o PL não tem candidato ao governo no ano que vem. Na verdade, eu acho que o deputado se confundiu. Está focado no Senado. No Senado. Segundo Bolsonaro, focado em Gilson Machado Neto. Gilson Machado. No trecho, inclusive nós colocamos no ar aqui ontem, né, Mário? No trecho em que o ex-presidente Bolsonaro fala sobre Pernambuco, em nenhum momento ele fala sobre prioridade em candidatura própria, como falou agora o deputado. Ao contrário, o que o ex-presidente diz é que em Pernambuco o PL, palavras dele, em Pernambuco o PL não tem candidato forte para disputar o governo. Foi isso que ele disse. Candidato competitivo. Competitivo. Que ele usou até essa palavra. Né? Exatamente, a palavra foi essa, Mário. Muito bem colocado. A palavra foi essa. O PL não tem candidato competitivo. E aí ele fala que a prioridade dele é o Senado, fala que o candidato dele é o Gilson Machado Neto, que não apenas é o candidato ao Senado, mas para ele é o grande guru quando se fala Ele usou essa palavra, inclusive. Teve uma palavra que ele usou também, além de guru, uma palavrinha também que ele usou aí nessa história, né? Como se fosse... quem vai definir aqui em Pernambuco a ação do PL. Ele escuta Gilson Machado. É como se eles tivessem, o deputado, né, e outros mais próximos, tivessem um pensamento, mas a pessoa que guia, né, o grupo tem outro. A impressão ou pelo que menos fica, falou outra coisa. A impressão que fica, eu concordo com o Mário, a impressão que fica é que ele sinaliza sim a possibilidade. Se Raquel, que tem uma chapa competitiva majoritária, abrir um espaço para Gilson Machado como candidato ao Senado, pelo que disse o Bolsonaro, ele estaria disposto a negociar. Isso. É a visão que ele tem. Agora, a visão do deputado Alberto Feitosa é uma visão diferente. O deputado é um dos críticos mais contumazes na Assembleia da governadora Raquel Lira. Então, faz parte ele tentar ali também expressar a opinião dele, de dizer que não foi bem assim, que o entendimento não é esse, porque essa não é a vontade dele. Ele certamente não gostaria que isso acontecesse. Até a gente conversava, né, Vitor, ontem, será que Alberto Feitosa quer ser o candidato ao governo do estado, do PL? Veja, eu até disse, Vitor, eu acredito que não, porque Alberto Feitosa deve ser candidato à reeleição, né, ele foi muito bem votado, eu acredito que vai ser de novo, porque ele é um dos
dos mais bolsonaristas que temos aqui no estado de Pernambuco. Mas se você olhar, veja, saiu uma pesquisa ontem para o governo do estado. A eleição polarizada entre Raquel e João Campos, né? João Campos na frente e Raquel na segunda posição, de acordo com essa pesquisa que foi apresentada pela TV Tribuna. Mas aí o Gilson Machado foi colocado, né, como uma das opções. Ele só aparece com 6%. Então foi o que o Bolsonaro disse. A gente não tem candidato competitivo ao governo do estado. Então lançar uma candidatura só por lançar acaba puxando o palanque da direita para baixo. Eu acho que essa é a preocupação de Bolsonaro. Se a gente botar um candidato lá por colocar, a gente não vai ter força para enfrentar o Lula, que Pernambuco é uma das regiões mais fortes de Lula. E o que a gente disse ontem, e eu acho que o Alberto Feitosa concorda com a gente, né, por isso essa fala dele, é que eu não vejo, assim como acredito que Vitor, não lembro se Vitor deu essa opinião ontem, mas ele pode aqui ratificar ou retificar o que eu vou dizer, eu não vejo Raquel Lira chamando o Gilson Machado para ser o senador dela, na chapa. Acho pouco provável também. Pouquíssimo provável, né? Porque hoje seria o Dudu da Fonte, um dos senadores, e o outro senador ou senadora, Raquel vai discutir. Pode ser o Fernando Dueire, caso o MDB, inclusive, Vitor, ontem o Fernando Dueire lançou o nome de Jarbas Filho para ser o presidente estadual do MDB. Todo mundo achava que, de repente, ia ser ele, né? Tem aquela confusão que vai ser resolvida dia 24 de maio. Quem vai ficar no comando do MDB, a gente já explicou aqui. Se o MDB ficar com Raul Henri, ele vai para João Campos. Se o MDB ficar com Jarbas Filho, ele vai para Raquel. Mas ontem o Fernando Dueire assinou um artigo de opinião enviado a toda a imprensa que cobre política, defendendo o nome de Jarbinhas para ser o presidente estadual do MDB. E uma coisa curiosa, lá no grupo do meu blog, Adjar Soares, que é ligadíssimo a Tony Gel, que é do MDB, ele foi e colocou no grupo: nessa briga aí, nosso grupo vai seguir com quem? Aí eu disse: Adjar, eu acho que tu erraste de grupo. Aí ele foi e apagou, mas todo mundo já tinha lido. Isso foi no grupo de Tony Gel. Abraço, com certeza. Ele perguntou lá: nosso grupo vai seguir com quem nessa confusão? Para responder para ele, nos movimentos de agora, tem que seguir no caminho de João Campos, né? Porque eles são muito ligados a Raquel. Só que qual é o problema? Veja, Toninho e Tony Gel, na eleição do ano passado, eles foram candidatos contra Rodrigo Pinheiro e saíram do governo de Raquel. Inclusive, os dois estavam no governo de Raquel. Agora, se por acaso o MDB, veja que como política é, se o MDB ficar com Jarbinhas e Fernando Dueire, aí o grupo vai para Raquel. A pergunta que fica: o que é que Tony Gel e Toninho vão fazer? Eles vão seguir Jarbinhas e Fernando Dueire e vão voltar para Raquel, ou eles vão sair do MDB? Olha, é complicado. Alguém vai ter que pacificar esse caminho de volta para Raquel, política é porque ela ficou muito insatisfeita, né? O Henri sempre foi muito entusiasta para que Toninho seguisse a carreira política, né, mano? Olha, teve gente que publicou, Renata, porque quando o Baleia Rossi, que é o presidente nacional do MDB, ele viu essa confusão, ele chamou eles para uma reunião. Aí foram lá, né? Imagina o clima nessa reunião, parece aquela ceia de Natal, quando tá todo na família, tá todo mundo brigado, e quando chega o cabo não aguenta olhar para a cara do outro. Segundo um colega jornalista publicou, disse que o Jarbas deu murro na mesa, botou o dedo na cara de Raul Henri, e Raul Henri não disse nada. Ficou calado. Agora, esse clima é complicado hoje na maior parte dos partidos, né? E não apenas no contexto estadual, aqui nós temos uma polarização também, mas no contexto federal, né? O Mário acabou de falar do republicano. Você tem um deputado que é ministro. Hoje, essa votação do PL da anistia. Aí o suplente vota contra o governo. Que se ele só tá lá porque o cara tá no governo. É ministro. União Brasil agora tem de novo o Ministério das Comunicações, mas o deputado ali do União Brasil, o Mendonça Filho, vota contra o governo. O PSD tem gente que vota contra e a favor, PP contra e a favor, republicanos contra e a favor. Misturada grande, viu? É complicado isso hoje. Viu? É difícil, é por isso que muita gente diz que para você governar sem o Centrão é praticamente impossível, porque é um emaranhado de deputados, cada um pensa uma coisa diferente, né? Por exemplo, tem gente que é a favor de armar a Guarda Municipal, aí tem gente que não é, e enfim, não tem mais aquela questão ideológica que os partidos seguiam. Até a própria esquerda, viu, está se reinventando. Ontem, por exemplo, o prefeito João Campos emitiu uma nota à imprensa dizendo que vai armar a Guarda Municipal do Recife o mais rápido possível. Uma pauta dessa vindo de um político do PSB, a gente jamais imaginaria isso há 5, 6 anos. Mas eles estão... Ele resistiu o quanto Eles pôde, estão né? vendo os movimentos na sociedade, estão percebendo que as pessoas... Eu acho que tem pesquisa,
faz pesquisa. O que é que a população acha de armar a guarda municipal? Então a maioria está concordando. Então eles estão indo, não olhando mais para a questão do aspecto só da ideologia do partido, mas olhando que as massas estão querendo. E de olho para não perder voto e não ficar de mal com a população, eles estão agindo dessa maneira. Pelo menos eu não acho que um político esperto como João Campos ele vai na base do achismo. Eles sempre vão na base de pesquisa e ele tem uma galera que anda com ele que sempre trabalha com pesquisa. E só para a gente encerrar, a governadora Raquel Lira esteve ontem aqui em Caruaru, né? Daqui a pouco, inclusive, a gente vai mostrar isso. Né? Ela fez as inaugurações, depois ela foi para Riacho das Almas, depois ela foi para Gravatá, inaugurar aquela iluminação lá do túnel Plínio Pacheco. Hoje a governadora também segue por aqui e ela acompanha aquele espetáculo de abertura para autoridades e convidados e imprensa da Paixão de Cristo. Inclusive hoje às 5 da tarde estaremos ao vivo lá no programa Conteúdo, né, batendo um papo com as autoridades e mostrando um pouco de como vai ser essa noite de abertura do espetáculo de Nova Jerusalém. Então conteúdo hoje diferente ao vivo lá das muralhas de Nova Jerusalém. Muito bem. Mário Flávio, obrigado, Mário. Até amanhã. Valeu. Lembrando que daqui a pouco tem entrevista com o prefeito de Panelas, Rubem Lima. Manhã Cidade. Política de A a Z com Mário Flávio. Oferecimento: Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio. A política de A a Z.